Donald Trump anunciou que o governo vai confiscar bens de imigrantes que permanecerem aqui no país ilegalmente. Será que ele tem o direito de fazer isso? Nós vamos comentar esse assunto aqui nesse vídeo de hoje, por isso eu peço que você já deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe e também se inscreva aqui no canal do Benevídeos para você ficar por dentro em relação ao mundo da imigração aqui nos Estados Unidos, histórias de brasileiros aqui nesse país, curiosidades e muito mais. Fundamental você deixar o seu like, gente, para que a gente ganhe relevância aqui na plataforma, né? Quanto mais like esse vídeo tiver, mais visível ele ficará, será mais recomendado aí para os seus usuários, tá bom? Então, deixe o seu like e também se inscreva aqui no canal do Benevídeos. Muito bem, então, vamos ouvir o que disse Donald Trump no vídeo publicado na última sexta-feira, 9 de maio. Today I signed an executive order to launch the first ever self-deportation program for illegal aliens. We are making it as easy as possible for illegal aliens to leave America. Any illegal alien can simply show up at an airport and receive a free flight out of our country. We have also launched a phone app called CBP Home. That's CBP Home, where illegals can book a free flight to any foreign country. As long as it's not here, you can go anywhere you want. We're also adding a very important exit bonus for illegals to further incentivize their self-deportation. This deportation bonus will save American taxpayers billions and billions of dollars. What Biden did to this country can never be explained, will never, ever be accepted. Eventually, when the illegals are gone, it will save us trillions of dollars. However, if illegal aliens choose to remain in America, they're remaining illegally and they will face severe consequences. Illegal aliens who stay in America face punishments including significant jail time, enormous financial penalties, confiscation of all property, garnishment of all wages, imprisonment and incarceration, and sudden deportation in a place and manner solely of our discretion. So to all illegal aliens, book your free flight right now. We want you out of America, but if you're really good, we're going to try and help you get back in. Tá aí então o que disse Donald Trump, reforçando aí a utilização do aplicativo CBP Home, que é um aplicativo em que o imigrante que esteja em situação irregular, ele pode se cadastrar ali fornecendo as suas informações e a partir daí se deportar, né, voluntariamente. Inclusive o governo promete não ter nenhum tipo de penalidade extra para aquele que deixar o país de uma maneira voluntária, mas essa é uma questão a posteriori. Inclusive a gente já tem vídeo falando sobre isso aqui com a nossa advogada, a doutora Hannah Crispin, só que dessa vez o Donald Trump ele foi um pouco além. Agora ele fala de confiscar bens dos imigrantes que permanecerem aqui nos Estados Unidos. Note que ele não se refere exclusivamente a imigrantes criminosos, não. Ele fala de quem ficar aqui, quem permanecer nesse país de maneira ilegal, os seus bens serão confiscados. E aí a gente vai ter que conversar a respeito disso, né? Porque uma coisa é o discurso, uma coisa é a promessa, é a intenção, outra coisa é o que diz a lei. Então, vamos analisar e vamos entender, né, para saber se de fato Donald Trump tem todo esse poder que ele alega ter. Muito bem, até o momento não existe nenhuma lei federal aqui nos Estados Unidos que permita, né, que um governo confisque bens de imigrantes apenas por eles estarem em situação irregular no país. Portanto, uma declaração como essa soa muito mais como bravata, talvez até um desejo pessoal aí do Trump, né, mas que na realidade a história é outra. Vejamos. Aqui estão alguns pontos importantes que vocês precisam saber. Devido ao processo legal, a quinta emenda da Constituição americana garante que ninguém será privado dos seus bens sem o devido processo legal. Isso vale para qualquer pessoa aqui nos Estados Unidos, incluindo imigrantes indocumentados. Confisco de bens. O governo pode confiscar os bens em determinados casos, como uma ligação com tráfico de drogas, né? Mas isso exige um processo legal e provas, né? E não pode simplesmente ter base aí no status migratório do indivíduo. O presidente não pode unilateralmente criar novas leis. Qualquer política desse tipo teria que passar pelo crivo do Congresso e certamente enfrentaria aí forte resistência judicial. Sendo assim, o presidente não tem poder absoluto. Isso nada mais é do que uma tentativa de dissuadir aí os imigrantes sem documentos por meio do medo, né? Seria algo que certamente enfrentaria aí muitos processos judiciais, então nós vamos continuar acompanhando. Lembrando
que Donald Trump assinou recentemente uma ordem executiva impondo aí multas diárias, né, de $998 para aqueles imigrantes que permanecessem nos Estados Unidos, né, e receberam ali ordens finais de deportação. Então, essa medida se baseia numa lei de 1996, que inclusive foi aplicada na última administração de Trump, lá em 2018, né? E agora está sendo reativada pelo atual governo. Embora a lei lá de 96 permita a aplicação de multas, o confisco de bens é uma questão muito mais complexa. A Constituição dos Estados Unidos garante o devido processo legal, o que significa que qualquer confisco, né, de propriedade aí deve ser precedido por um processo judicial. Inclusive, né, especialistas afirmam que confiscar bens, né, com base no status imigratório, isso claramente fere o direito constitucional, independentemente de status imigratório do indivíduo. A questão é que o governo Trump já percebeu que vai chegar aí, né, no fim do ano e não vai atingir a sua meta de 1 milhão de deportações por ano se seguir nesse ritmo atual, e também por conta dos processos judiciais. Então, ele está vendo que a situação está complicada por conta da sua promessa de campanha, e agora ele busca uma maneira de, quem sabe, amedrontar aí esses imigrantes, fazendo com que eles deixem o país e prometendo até confiscar os seus bens. Então, o presidente está apelando aí para a pressão psicológica, né, porque, de fato, muitos podem não aguentar, acreditando, né, que podem perder aí o patrimônio, né, caso eles permaneçam aqui nos Estados Unidos ilegalmente. A verdade é que um presidente tem muito poder, mas não tem todo o poder. E se há dois pilares fundamentais na Constituição americana, um deles é a liberdade de expressão e o outro é justamente sobre o direito à propriedade privada. Qualquer juiz de primeira instância derrubaria tranquilamente o intento aí de Donald Trump. São direitos inalienáveis. Isso mostra também, né, a realidade que é vivida aqui nesse país. Veja só como é que são as coisas, né? O primeiro argumento é sempre aquele de que se a pessoa está ilegal no país, ela não tem que falar nada, tem que ir embora, blá, blá, blá. Então, explique como é que um país permite que, mesmo tendo moradores irregulares, possam ter negócios, né? Ou seja, comprar carros, abrir empresas, comércio, comprar imóveis e tudo mais. A resposta é muito simples. O país também se beneficia desses negócios, né? É muito dinheiro envolvido que circula, né? Setores e mais setores da economia que ganham com isso. A partir do momento, então, em que o país também tira proveito deles, cai por terra essa narrativa falaciosa de que imigrante ilegal não tem direito a nada, né? Aliás, muito pelo contrário, né? Pode até ter aí limitações legais, mas adquirem direitos mesmo estando aqui no país ilegalmente. Eu sei que para um brasileiro médio, né, é difícil de entender, embora tudo esteja aí às claras, né, de como funciona essa relação entre Estados Unidos e imigração, mas com um mínimo de esforço é possível compreender que é um jogo ganha-ganha. Todos lucram. Sim, claro que os imigrantes criminosos, né, devem ser expulsos daqui, é óbvio, né? Agora, generalizar, ignorar ou fingir que os bons imigrantes não existem depois de décadas permitindo que eles se estabelecessem aqui e lucrando com eles, agora vem com esse papo de que vamos tomar tudo que é seu? Se você ficar ilegal aqui, santa hipocrisia e falácia. Em vez do governo trabalhar para consertar esse sistema quebrado, né, regularizar milhões de imigrantes que despejam bilhões e bilhões de dólares por ano aqui, ele, né, fica buscando aí uma solução tabajara, né? Uma pena que não tem nada de engraçado, embora aí muitas ações tomadas recentemente soem como piada, né? E essa de querer tomar aí os bens de imigrantes sem documentos é mais uma. Gente, eu até aceitaria esse discurso, né, fácil de que quem está ilegal aqui tem que ir embora, né? Se esse país não aceitasse, né, ou quem sabe criasse mecanismos aí que impedissem negócios entre esses imigrantes. A partir do momento que esse país permite isso, então cai por terra qualquer discurso aí falacioso de que pelo fato da pessoa estar ilegal ela tem que ir embora. As coisas não são tão simples assim, não existe só preto e branco, sim ou não, existe uma série de nuances e uma delas é o fato justamente dos Estados Unidos terem sido aí lenientes por décadas, né, e agora quer cortar tudo de uma vez só. As coisas não funcionam assim tão simplesmente. Eu vou sempre reforçar, bater na tecla de que sim, se a pessoa é criminosa, se tem antecedente criminal,
Enfim, se cometeu crimes aqui, aliás, eu sou a favor de que a pessoa que cometeu crime aqui tem que permanecer neste país, cumprir a sua pena e só então ser deportado, porque dependendo do crime cometido, esse indivíduo aí, até ganhando a deportação, vira prêmio, né? Mas essa é uma outra história. Então, a partir do momento que os Estados Unidos permitem negócios entre esses imigrantes e agora, numa base de uma canetada, um presidente vem e fala, não, nós não te queremos aqui, se você ficar aqui, então nós vamos tomar tudo que é seu? Obviamente que isso não funciona assim, né? Então, qual que é a saída, Benevides? Olha, para assuntos complexos, não existem soluções simples. Mas, sim, há um caminho. O caminho é a reforma imigratória, desde que ela seja realmente contemplativa e que olhe para os bons imigrantes, talvez aí criando uma linha de corte. Se exigir um tempo de permanência aqui nesse país, pagamento de multas, né? Proficiência na linguagem, enfim, você pode criar uma série de requisitos para que os imigrantes cumpram, né? Até penalidades, pagamento de penalidades que fossem, né? E aí, a partir de então, né, você regularizar milhões e milhões de pessoas. Porque, eu repito, esse país também se aproveita desses imigrantes. Não pense você que se mandar embora 20, 30 milhões de pessoas, que esse país não vai sofrer as consequências. Donald Trump, inclusive o próprio Trump, está falando aí em confiscar bens, já reconheceu que em determinados setores ele precisa ter um olhar diferente. O setor da agricultura, o setor de serviços como hotelaria, por exemplo, né? Até porque ele tem interesse direto, tem negócios lá com hotéis, né? E também ganha muito lobby, recebeu muita doação de campanha de fazendeiros. Tem ali uma questão política, ok. Mas ele sabe que em um determinado momento uma reforma imigratória vai ter que acontecer. Inclusive uma deputada republicana, a Maria Salazar, da Flórida, ela apresentou o seu plano ainda com Joe Biden, lá o chamado o plano de dignidade, né, em que ali ela fazia uma linha de corte de 5 anos de permanência nos Estados Unidos. Então aquele imigrante que morou aqui nesse país ou que mora por pelo menos 5 anos, ele depois pagamento de multa, que poderia ser somado a coisa de $5 mil, depois de 10 anos ele poderia ter um green card, e aí depois do green card, mais 5 anos ele poderia aplicar para a cidadania, e aí durante o período desse processo ele ganharia a permissão para poder viajar para o seu país de origem. Pode ser um ponto de partida, alguma coisa tem que ser feita, evidentemente, só que o governo está buscando, de alguma maneira, né, o discurso do medo, né, para que as pessoas se entreguem, porque o governo está vendo que não vai ser possível deportar 1 milhão de pessoas por ano com base no devido processo legal. Se tem uma coisa que Trump odeia, detesta, é o Estado democrático de direito. Ele não entende como é que funciona a política, a burocracia, para ele é tudo na base da caneta. Por isso que ele anunciou na última sexta-feira o que ele está pretendendo fazer. Uma coisa é pretender fazer, outra coisa é aquilo que vai acontecer na prática, e isso não vai funcionar. Ou os Estados Unidos, de fato, fazem aí uma reforma imigratória ampla, passem a ter uma linha de corte, aí, seja lá o período que eles quiserem cortar, dali para frente, quem entrou depois vai sofrer as consequências, os empresários que contratarem imigrantes sem documentos podem também sofrer sanções, aí é uma outra história. Agora, mantém aqui toda essa massa de trabalhadores, permite que esses trabalhadores aqui se estabeleçam, comprem negócios, abram comércio, comprem carros, comprem imóveis, e agora fala assim, não, se você ficar aqui ilegal, né, eu vou tomar os seus bens, né? Isso, obviamente, que isso não vai acontecer, e claro que a Constituição não permite. Ele pode até lutar, conforme ele está lutando lá para acabar com o direito de nascimento, né, de filhos nascidos aqui nos Estados Unidos, de pais indocumentados, pelo Trump, esses filhos não seriam mais cidadãos automáticos. Aí você do outro lado vai dizer, mas tem que ser assim mesmo, porque aqui na Europa... Gente, preste uma atenção, só, rápido, um rápido raciocínio. Tudo que é gerado aqui nesse país fica aqui. Porque essas crianças, elas vão nascer, elas vão estudar, vão fazer faculdade e vão trabalhar aqui. Faça uma pesquisa aí, né? Pergunte aí os pais aí se os seus filhos têm interesse de morar no país dos seus pais. Pergunta aí. Os pais sim têm interesse em voltar. Né? Muitos deles não querem se aposentar aqui, querem viver no Brasil, que é compreensível. Os seus filhos, conversa com eles para ver se eles querem morar no Brasil, na Guatemala, em Honduras, seja onde for. Eles querem ficar aqui, então de alguma maneira esse país vai também se beneficiar desses filhos nascidos aqui, ora bolas. É toda uma economia que é gerada, gente, não é tão difícil de entender assim.
E você que vem aqui nesse vídeo, sempre com esse discurso fácil, de que uma vez que a pessoa está ilegal, tem que ir embora, não tem direito a nada, Trump está certo, etc, etc, é porque você não vive a realidade aqui. Não faz o menor sentido o que Donald Trump está pretendendo agora. Essa que é a grande verdade, né? Porque esse país permitiu por décadas. Então, agora precisa consertar. Então, que se conserte através de uma reforma imigratória e não aí com medidas tabajara, né? Que, como eu disse, soam muito mais do que piada do que qualquer outra coisa. Se você achou esse vídeo relevante, deixe o seu like, compartilhe e também não deixe de se inscrever aqui no canal do Benevides para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração aqui nos Estados Unidos.